Agora eu preciso falar rapidamente sobre a questão da soberania de Deus. Isso é uma coisa ampla demais, eu gastaria diversos programas só para falar sobre isso. Mas eu quero tratar de um ponto específico dentro dela, que é a ideia da vontade de Deus. Ou seja, fala-se muito sobre qual é a vontade de Deus. E as pessoas têm muitas dúvidas e confundem muito isso. Então, a teologia reformada, ela tem uma sistematização muito bela, muito bem feita a respeito dessa questão da vontade de Deus. Basicamente, se entende que há dois aspectos da vontade de Deus. Um aspecto que é chamado de absoluto e o outro aspecto que é chamado de relativo. Ou seja, um aspecto da vontade de Deus é decreto. É sua vontade decretiva. O que Deus decretou acontecerá sem mínima possibilidade de que não aconteça. Mas, junto a isso, ou paralelo a isso, há também uma vontade de preceito, a gente chama preceptiva, ou de desejo, aí é um pouquinho diferente, né? Porque preceito está ligado aos mandamentos de Deus. E desejo está voltado à sua vontade íntima em relação a certas coisas. Muito bem, vamos lá. Vamos tentar olhar com calma esses dois aspectos. Eu já estabeleço que a vontade preceptiva de Deus, ela pode ser contrariada, ela pode ser quebrada. Sim. Por exemplo, Deus diz, não matarás. Isso não é um mandamento? É. Isso não está na lei de Deus? É. Então não é a vontade de Deus que ninguém mate? Quer dizer, Deus não falou isso? Não pode matar. Não matarás. Então, Deus quer ou não quer que as pessoas matem? Que matem umas às outras? É claro que ele não quer. Não matarás. É uma ordem, é um preceito dele. Que, no entanto, pode ser contrariado. E, claro, receberá a devida punição. Mas as pessoas matam. E quando matam, elas quebram a vontade de Deus. Mas que vontade que elas quebram? A vontade preceptiva dos seus preceitos. A Bíblia é cheia de mandamentos que revelam a vontade de Deus e que, no entanto, podem ser quebrados. Eu vou citar só um texto relativo aos cristãos, que está em 1 Tessalonicenses 4, verso 3. Veja que Paulo fala aqui nesse texto, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Qual é a vontade de Deus para os crentes? Que sejam santos. A vossa santificação. São todos os crentes santos? Infelizmente não. Muitos estão ainda progredindo nesse aspecto da santificação. Se não forem até o fim, não verão o Senhor, porque a santificação é uma evidência da fé, da conversão verdadeira. É a vontade de Deus. Mas em algum momento da vida, em alguma situação da vida, ela pode ser quebrada, ela pode ser contrariada, porque isso tem a ver com vontade preceptiva. Mas vontade decretiva é outra coisa. Vontade decretiva não pode ser contrariada. Diz respeito àquilo que Deus decretou, determinou que seja, que aconteça. Por exemplo, veja alguns textos comigo bem rapidamente. Isaías 46, verso 9. Lembrai-vos das coisas passadas. Isaías 46, 9. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Farei toda a minha vontade. Eu digo, eu anuncio, eu faço, eu cumpro, porque eu sou Deus, não tem outro. Toda a minha vontade. Isso não é preceito, isso é decreto. São os decretos de Deus. Aquilo que ele determinou fazer. Isso acontecerá, quer o homem queira, quer não queira, quer contribua, quer não contribua, isso acontecerá porque é a vontade de Deus. Aquele famoso rei Nabucodonosor, após ter passado pela situação humilhante, ele entendeu isso. Está lá em Daniel, capítulo 4, versículo 34 e 35, quando ele diz assim: mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos aos céus, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse ao Altíssimo, e louvei, e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino de geração em geração. E aí o Nabucodonosor diz: todos os moradores da terra são por ele reputados em nada.
E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Quem pode impedir quando Deus quer fazer, quando Deus quer agir? Sua vontade é absoluta. Esse aspecto da vontade de Deus é absoluto. Efésios capítulo 1, versículo 11, Paulo também fala algo parecido. Diz: nele, que é em Cristo, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Quem é Deus? É aquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Isso não é vontade de preceito, isso é vontade de decreto. Ninguém pode contrariar. Isaías 43:13 diz: ainda que houvesse dia, ainda antes que houvesse dia, eu era. E nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? A vontade de Deus é totalmente soberana, ninguém pode impedir. Esse é o aspecto decretivo da vontade de Deus. Mas o aspecto preceptivo, ou seja, a sua vontade que tem relação com seus preceitos, pode ser contrariada. Há, nesse mesmo sentido, uma ideia bíblica de que há uma vontade de desejo de Deus. Ela é muito semelhante à ideia preceptiva, ou seja, é uma vontade relativa, uma vontade que pode ser contrariada, não uma vontade absoluta. Isso tem a ver muito com aqueles textos que falam sobre Deus desejar a salvação de todos os homens. Há passagens mostrando isso. Alguns interpretam de forma diferente, mas a interpretação mais básica dá a ideia de que Deus realmente deseja que todos os homens sejam salvos, embora não tenha decretado, determinado que isso aconteça. Veja, Ezequiel 33:11, Deus fala para o povo de Israel: diz-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois, por que haveis de morrer, ó casa de Israel? Ó Deus falando, não tenho prazer na morte do perverso. Esse é o desejo, é um desejo de Deus de não condenar o perverso. Mas a pergunta é, e por que ele condena? Ou ele não vai, então, condenar? Claro que ele vai condenar o perverso. E por que é que ele condena? Porque apesar de haver um aspecto de desejo na vontade de Deus, pelo qual ele não deseja a condenação do perverso, no seu decreto está incluída a condenação do perverso. Da mesma maneira, em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 3, o apóstolo Paulo escreveu: isto é bom e aceitável diante de Deus, ou seja, orar por todas as pessoas, todos os líderes, as classes de pessoas, ele fala, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ainda que ele esteja falando aqui em todas as classes de homens, né, os imperadores, os generais, tal, mas veja, esse é o desejo que todos sejam salvos, todas essas classes sejam salvas, e elas não serão todas salvas. Ainda que haja um desejo em Deus de que todos sejam salvos, não quer dizer que todos serão. E isso não contraria o aspecto da soberania de Deus, porque o aspecto absoluto da vontade divina é um. O aspecto preceptivo ou de desejo ou relativo da vontade de Deus é outro. Em 2 de Pedro, capítulo 3, verso 9, Pedro fala assim, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Para muitas pessoas, esses versículos impedem crer na eleição. Mas a eleição faz parte do decreto de Deus. O desejo de que o evangelho seja pregado em todo o mundo, para que todos tenham a oportunidade de se converterem, faz parte do desejo de Deus. Deus tem esses dois aspectos da sua vontade. O aspecto absoluto, o aspecto relativo. Talvez numa única só passagem a gente consiga ver isso de forma ainda mais interessante. Lucas, capítulo 13, verso 34. Lucas 13, verso 34, é aquela cena de Jesus lamentando sobre Jerusalém.
Ele diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir teus filhos como a galinha junta os do seu próprio ninho debaixo das asas, e vós não quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Em verdade vos digo que não mais me vereis, até que venhais a dizer: bendito que vem em nome do Senhor. Texto difícil, não? O que o Senhor está dizendo aqui? Jerusalém, Jerusalém, aquela Jerusalém lá que o iria crucificar. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos como a galinha junto ao seu ninho debaixo das asas. Uma cena extremamente terna, né? De proteção, de cuidado. Eu quis. Vontade. Eu tive essa vontade, eu tive esse desejo. A pergunta a ser feita é: por que ele não fez? Se é todo poderoso, poderia fazer? Porque apesar, a resposta é, porque apesar de Deus ter vontade, desejo de salvar todos os perdidos, ele não decretou salvar todos os perdidos. E, portanto, eles não serão salvos. São dois aspectos da vontade de Deus: o absoluto, o relativo. Essas coisas podem soar estranhas para pessoas que se habituam a julgar os aspectos teológicos meramente por lógica. Porém, nosso ponto aqui é entender o que a Bíblia diz. E a Bíblia harmoniza essas duas coisas, ou as coloca conjuntamente.